e nós vamos falar de uma denúncia sem fundamento, sem prejuízo. Uma denúncia sem fundamento levou a Polícia Civil de Lavras a restituir, a devolver a máquina do PAC de Lavras da Mangabeira, da Prefeitura, que havia sido apreendida. Os policiais civis e militares estiveram na tarde da última sexta-feira no sítio Picada, zona rural de Mangabeira, aqui em Lavras, para averiguar uma denúncia feita pelo suplente de vereador Neto Oliveira, do MDB. Segundo o denunciante, uma máquina do PAC 2 estaria sendo utilizada de forma irregular. E aí, foi constatado no local, a polícia foi lá, tá aí a máquina, a polícia foi lá no local e constatou que essa máquina do PAC estava realizando um trabalho na construção de um pequeno barreiro para uso da comunidade na propriedade do senhor Francisco Pereira Vicente. Ele é popularmente conhecido por Neguinho de Ricarte. De acordo com o doutor Henrique Gugel, delegado da Polícia Civil, para compreender melhor a situação, a máquina foi apreendida sendo colhidos depoimentos do denunciante, no caso, o suplente de senador, de vereador. Vereador não ganhou, imagine para senador. De vereador Neto Oliveira. Foi ouvido também o tratorista e o responsável pela propriedade. O MDBista, ao denunciar que a máquina do PAC estava no sítio Picada, zona rural de Lavras da Mangabeira, em uma propriedade particular, lembrou que as máquinas devem ser usadas somente para obras de necessidades públicas e sociais. Ao ser informado da apreensão da máquina do PAC pela Polícia Civil de Lavras, o prefeito Ronaldo da Madeireira, que daqui a pouquinho vai estar aqui conosco, foi à delegacia local e comunicou ao delegado, doutor Henrique Gugel, da existência da lei 679, essa que está na tela aí, de 2021, que dá ao Executivo Municipal lavrense a devida autorização. A lei municipal aprovada pela Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, tá ela aí, ó, promulgada no dia 6 de dezembro de 2021, criou o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Agricultura e autorizou a intervenção do maquinário público em propriedades rurais. No seu artigo 2º, não sei se dá para a gente ver, tem lá, tá aí o artigo que está até grifado aí. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços com maquinários de propriedade do município em propriedades particulares, desde que haja interesse público com o objetivo de apoiar e fomentar o desenvolvimento rural do município nos termos dessa lei. O prefeito Ronaldo lembrou ainda que o programa orienta para o uso das máquinas quando da realização de ações para mitigação dos efeitos da seca e do acesso à água ao bem comum. Abre aspas para o prefeito. Denúncia como essa, desprovida totalmente de conhecimento de fomento do desenvolvimento rural do município de Lavras, feita pelo sobrinho do ex-senador Eunício Oliveira e irmão do deputado estadual Daniel Oliveira, mostra o tamanho do despreparo político desses que não querem o desenvolvimento de nossa terra. Pelo contrário, disse o prefeito Ronaldo da Mangabeira. A delegacia de polícia, inclusive, Ronaldo da Madeireira, eu disse quê? Pois é, Ronaldo da Madeireira, da Mangabeira, do Ouro Branco, vale tudo. A delegacia de polícia, inclusive, emitiu também uma nota. Deixa eu só chamar a sua atenção para o que vem acontecendo em Lavras. Após a apreensão dessa máquina, sem o devido conhecimento, é claro, o delegado não é
computador e nem está sendo municiado de tudo que acontece na Câmara Municipal, onde há confecção das leis. E quando ele soube da lei, da existência da lei, automaticamente, através de solicitação do prefeito Ronaldo, devolveu a máquina, inclusive com um termo de restituição assinado pela delegacia. O suplente de vereador Neto Oliveira, ele estava assumindo o cargo de vereador desde o dia 1º de dezembro de 2021. Vocês viram aí, volta aí a lei, ela foi promulgada no dia 6 de dezembro de 2021. Para mim, houve um atropelamento, para não dizer outra coisa, por parte do suplente de vereador Neto Oliveira, com relação à utilização dessas máquinas. Porque foi muito badalada essa lei, inclusive na época, onde o governo municipal recebia autorização da Câmara, inclusive a Câmara mesmo, não foi nem promulgado pelo prefeito, foi promulgação tácita, né? Assim que se fala. Foi o próprio presidente da Câmara que promulgou, que tem um prazo aí, tudo mais, tal, para cumprir, e foi ele que promulgou. E foi muito badalado. Estou aqui com o vereador Flávio Torquato, que é líder do governo municipal na Câmara. E foi muito badalado, ou seja, o suplente de vereador Neto Oliveira teria que ter conhecimento da lei, né? O que foi feito? Foi feita uma denúncia de que a máquina do PAC estaria fazendo um barreiro, e estava fazendo um barreiro. Note, para quem não sabe o que é barreiro, é um pequeno reservatório de água que seria utilizado para poder dar água aos animais de maneira preferencial, porque se você notar a vegetação aí, para essa imagem aí, a vegetação aí, a seca aí, né? Então, nessa localidade existe realmente uma falta de água grande, e aí os animais necessitam também beber água, né? Então, faltou sensibilidade, para não falar outra palavra que está bem aqui para falar, né, do suplente de vereador com relação ao trabalho que essas máquinas vinham fazendo. Para quem conhece o prefeito Ronaldo, e aí eu tenho uma particularidade de o conhecer razoavelmente bem, jamais utilizaria algo de forma errada, principalmente com equipamentos públicos, porque não é da índole dele, não é do estilo dele, mas o prefeito estava ali, a sua administração, fazendo um trabalho para poder tentar, não só para o senhor proprietário daquele terreno, mas para todos os vizinhos também utilizar aquele barreiro. Ou seja, era um trabalho para o bem comum. Isso mostra, como bem diz o prefeito, o despreparo dos políticos no país. E Lavras da Mangabeira não foge a isso, né? Não foge a isso. Faltou ao suplente, eu não sei se no afã de querer, reta final das eleições, tentar colocar o gestor numa situação desagradável perante a população, o que não aconteceu, né? Faltou ao suplente de vereador um carinho melhor
de conversar com o proprietário da terra, para saber o que é que estava sendo feito ali. Ou seja, foi no afã de fazer uma fogueira e acabou fazendo apenas um riscar de palito de fósforo. E o pior, o sensacionalismo feito por algumas gargantas de aluguel aqui no município de Lavras da Mangabeira, com relação a esse caso, é realmente algo deplorável, desprezível. Eu tenho reiteradas vezes dito que oposição, ela tem que ser mais responsável do que a situação. Porque quando você denuncia algo, ora, só a denúncia por si já é algo muito grave. E quando você denuncia algo dessa monta, colocando pessoas, famílias e a própria gestão municipal numa situação deselegante perante a sociedade, passando para a sociedade algo que não realmente acontece, um verdadeiro fake news, porque a ideia não era só dizer que a máquina estava fazendo o trabalho, não, porque isso é público e notório. A ideia que fica na cabeça de alguns é dizer que a máquina do PAC não poderia entrar em propriedade privada. E esquece que ao assumir em dezembro de 2021, já estava ali no dia 6 sendo promulgada essa lei, e ele que passou 4 meses naquela casa legislativa e parece que esqueceu que ali foi dada a autorização para que o gestor pudesse fazer esse tipo de trabalho, que nada mais é do que você impedir que o gestor municipal faça um barreiro para uma comunidade pegar água para abastecer, para poder alimentar de maneira hídrica os animais, sabe? É de uma pequenez de pensamento e de uma pequenez política que a gente já deixou para trás há muito tempo. Querer fazer política, sensacionalismo com algo sério, mostra o despreparo, como disse o prefeito, de políticos dessa monta aqui em Lavras da Mangabeira. Sabe, o prefeito, ele daqui a pouquinho vai estar aqui ao vivo, conversando conosco. Quando soube, não titubeou, foi à delegacia, arrastou o documento, levou o documento em mãos, mostrou o delegado. O senhor prendeu a máquina por quê, doutor? Não, porque a máquina do PAC e tal. O senhor realmente não tem conhecimento da lei. Eu estou trazendo aqui a lei municipal que me autoriza a fazer esses pequenos trabalhos nas propriedades para poder ajudar principalmente quem está na zona rural. Eu estou aqui com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Dr. Fábio Peixoto, que é uma das pessoas que tem se debruçado muito nessa área, a pedido do prefeito municipal, para poder atender ao homem do campo em Lavras da Mangabeira de maneira mais efetiva, já que o homem do campo, na gestão do MDB há 4 anos atrás, não teve absolutamente nenhum olhar. E é fácil comprovar isso. É só você perguntar ao agricultor, à agricultora, ao homem do campo. É muito fácil você conversar com o homem do campo e perguntar: o que é que houve na gestão do MDB com relação à agricultura? Nenhum olhar. Nenhum olhar. Então, quando o governo de Lavras, através
da Secretaria de Obras destina uma máquina a uma propriedade privada e essa máquina é do PAC, é porque tem respaldo legal para poder realizar o trabalho. Então, passar a semana inteira, o final de semana, sabe, fazendo sensacionalismo, como estão fazendo sensacionalismo com a criança, é de uma política retrógrada que só deixa nós lavrenses preocupados, porque esses se colocam como pretensos políticos no município de Lavras da Mangabeira e devem ser extirpados da política local, porque não se pode compreender atitudes dessa natureza. Você prejudicar uma comunidade porque uma máquina do PAC com autorização da Câmara estava lá fazendo um barreiro, tenha santa paciência, né? Agora aproveita e dá uma passada por lá, atrás de voto, para ver se consegue alguma coisa, já que já estamos aí na reta final da campanha. Dá uma passada lá para ver como é que está a situação. E olha que se colocava muito o trabalho com relação a pedido de voto, sabe? Como se fosse uma troca. A máquina fazia o trabalho, em troca as famílias votariam nos candidatos. Foi assim que foi dito, nos candidatos do prefeito municipal. É bom lembrar, para quem não sabe, aqueles que ali estão, naquela região, a grande parte deles, eram eleitores do MDB. Eram eleitores do MDB. Não sei se são mais, depois da atitude do suplente de vereador Neto Oliveira, do MDB. Ou seja, o cara é suplente de vereador e aí vai contra uma ação de ajuda à comunidade daquelas pessoas que votaram neles agora há pouco tempo. Dá para entender, dá para poder calcular o tamanho do despreparo? E aí vem o prejuízo político, já que estamos aí falando de política, né? Vem o prejuízo político, porque se eles forem lá, nesse momento, falar em apoio para os candidatos que eles estão apoiando, vão sair de lá corrido. Porque se querer fazer algo de bom para uma comunidade ou para várias pessoas da comunidade e ser interrompido por conta da ação do suplente de vereador Neto Oliveira lá no sítio Picada, é algo que a conta chega rapidinha. Pode ter certeza absoluta, essa conta vai ser batida rapidez.